com a Ristelma também. Queria que ela viesse aqui rápido. Graça e paz. Prazer estar aqui com vocês. Sabemos que fazemos parte do mesmo corpo, né? Somos filhos do mesmo pai. Então é muito bom a gente encontrar uma parte da nossa família aqui. Nos alegramos muito de poder estar com vocês nessa noite. Então, para nós também poder repartir hoje com vocês, conhecer também esse lugar novo, estão entrando, né? E uma das primeiras reuniões que vocês estão tendo nessa região, que eu estou vindo para cá com o Ricardo, do Anselmo, e que veio no meu coração muito forte, é que Deus tem uma chave para entregar para vocês. Amém. Vocês estão num lugar muito importante. Quando a igreja se move, indo na direção que Deus quer, ela deve sempre se portar com a identidade de herdeiro. Nós somos herdeiros. Amém. Amém? Nós temos uma herança em Cristo Jesus. Deus nos deu as regiões, Deus nos deu a terra, Deus nos deu os locais. E nós devemos pisar no lugar como alguém que é membro do governo de Cristo. Amém? Como membros do governo de Cristo, então pisamos nesse lugar. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez. Amém. E a trajetória. A Rosário acabou de comprar. Quero chamar a atenção para Jesus, o Senhor. Amém. Quero dizer que Ele é de fato a pessoa mais importante aqui conosco. Amém. Senhor, nós adoramos, nós reconhecemos. Tu és aquele que tem a primazia. Tu és o primeiro. Tu és a primícia entre os mortos. Primeiro. Aquele que estava no princípio com o Pai. Nós oramos agora, honrando o teu nome, declarando o teu governo, declarando, Senhor, a tua primazia, chamando a atenção para a tua pessoa de uma maneira específica. Declaramos nesse lugar, todo o joelho se dobra, toda língua confessa. Tu és o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, proprietário de todas as coisas, o legítimo dono dessa terra e de todos os que nela habitam. Nós declaramos agora que todos os príncipes dessa região dobrem o seu joelho perante Ele, porque Ele venceu a morte. Nós o proclamamos em adoração, em louvor. Ele venceu a morte, Ele tem a chave do abismo, Ele governa, Ele é o perfeito governante. Um filho se nos deu, e nós hoje chamamos o seu governo nesse lugar, proclamamos o seu governo, reafirmamos como os teus servos já têm feito. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos. Proclamamos esse governo, liberando o som da tua glória, o som do teu louvor, um som novo, um som que flui do teu coração, um som que está dentro dos teus filhos aqui. Nós reconhecemos, Senhor, o Senhor nos deu o teu Espírito, nós adoramos com o teu Espírito. Nós temos hoje um momento para declarar que tu estás elevado, tu estás assentado, tu estás acima de todas as coisas dessa região. O Senhor é o Rei dessa região, é o vigia, é o governante, é aquele que realmente tem domínio e governo. E nós chamamos todos os teus filhos dessa região, todos os teus filhos dessa região se posicionem para te adorar, se posicionem para te servir. Aqueles que estão desgarrados, venham. Aqueles que estão em prisões, venham. Se posicionem em louvor e adoração. Proclamamos uma liberação das ondas da tua presença, das ondas do teu louvor, que sai do coração do teu povo, que sai
no coração do teu povo um louvor verdadeiro, sincero de quem reconhece aquele que reina, aquele que tem o mando, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Exaltado seja o teu poderoso nome. Exaltado seja o teu poderoso nome. Tu és elevado, teu trono está elevado sobre todas as coisas, Senhor. Obrigado pelo teu povo, obrigado pelos teus filhos e por aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Nós tomamos como igreja, junto com o teu povo hoje, Senhor, a chave que o Senhor tem dado ao teu povo nessa região. A chave que o Senhor tem dado ao teu povo. Nós tomamos na mão do valente, proclamamos que essa chave vai abrir e liberar aquilo que o Senhor tem para o teu povo nessa região. Um povo de autoridade, um povo de ousadia, um povo de fé, um povo de uma confiança renovada. Seja liberado nessa terra, Senhor. Adoradores que adoram o Espírito e verdade. Um povo com uma ousadia nova. Ousadia nova. Nós aplaudimos o poder que vem do céu. O poder que flui pelo teu Espírito. Que vem do teu Espírito, Senhor. Aleluia. 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 Pode sentar, irmão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu começo esse tempo chamando vocês para algo que o Espírito de Deus está chamando vocês. Ele está chamando vocês para maturidade. A palavra para vocês é a palavra de maturidade. Maturidade. Sabedoria entre os que têm maturidade. Deus quer revelar uma sabedoria através do seu povo nessa região. Há uma sabedoria que tem que ser manifesta, coisas que Deus quer dar a vocês para manifestarem e que pressupõem essa sabedoria. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Outra vez, nem olhos viram, juntos, não está? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Disso também falamos, não em palavras
por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amados irmãos, o amadurecimento é algo que está muito, mas muito associado à sabedoria, à busca e ao uso da sabedoria. Muitas coisas Deus realmente planejou para a nossa vida, mas elas não podem ser herdadas sem a maturidade. Os herdeiros só têm acesso de fato à herança depois que eles deixam a fase da meninice, a fase da infância. Enquanto isso, eles não podem herdar. Eles têm uma pessoa que é como um tutor sobre eles. Então, observando esse texto, Paulo está falando com a igreja em Corinto e ele está chamando eles para avançarem em viverem como herdeiros maduros. E hoje nós estamos aqui ativando uma nova sabedoria que está chegando, que vai trazer maturidade. Amém. Você recebe isso? Nós oramos ativando isso sobre sua vida. Amém. Está disponível. Jesus, ele falou com a multidão por parábolas. No meio da multidão tinha os discípulos, mas só os discípulos paravam para ir depois para buscar o significado das coisas, a sabedoria das coisas. Então, hoje à noite aqui, o Senhor fala com você, veio, fala com a igreja sobre. Ele vai falar mistérios, ele vai falar coisas sábias, mas ele vai chamar você para ir de maneira secreta, na sua vida secreta, para buscar esses segredos. Algumas coisas serão ditas para todos, mas ele chama você para ser um buscador do significado dos segredos de Deus. Isso significa que você vai deixar uma fase de imaturidade, de infância na fé, e vai avançar. Você vai aprender a cavar, a ir atrás, a querer o significado das coisas, a ser realmente ensinado em coisas novas. Amém? Isso está disponível. Por quê? Se você fizer isso, ouvindo essa palavra a partir de agora, você rapidamente, nos próximos meses, vai acessar coisas que são importantes, mas muito importantes para o seu crescimento e para o posicionamento que Deus tem na sua vida, no seu lugar de estudo, vida acadêmica, também no trabalho e no ministério. As coisas vão mudar com a sabedoria e os segredos que você vai acessar. Amém. Amém. Amém? Quando você crê numa coisa e recebe, você diz amém. Amém. Então, o modo de falar de Jesus carregava segredo, a forma de comunicação. Deus vai sempre se comunicar com a gente, mas Ele vai dar segredo. Deus vai chamar a tua atenção. Não sei quantos de vocês já assimilaram, o Marcelo já ensinou vocês a importância de anotar as coisas, a importância do seu caderninho. Cada um de vocês deve ter um caderno, porque vocês são um povo profético. Amém. Sim ou não? Sim. Se você é um povo profético, quando você é um profeta, você sabe que você escuta a voz de Deus com mais rapidez, você escuta a voz de Deus, você precisa registrar o que Deus diz. Registrar o que Deus diz. Deus fala com você, às vezes no sonho. Você acorda e está lá um negócio. Bem claro, meu Deus, o que é isso que eu sonhei? Você não entende nada, mas escreva. Escreva o sonho. Escreva, porque Deus vai te entregar chaves, Deus vai te entregar enigmas. Amém? Sim ou não? Sim. Ele vai te entregar enigmas. Se você for menino, você vai olhar e dizer: besteira, talvez foi feijoada que eu comi. Mas você vai para diante do Senhor e pergunta: Senhor, o que é isso? O que significa isso? O Senhor está querendo me comunicar algo? Eu estou aqui para aprender. Me ensina. Quantos estão assim diante do Senhor? Então, a
maturidade, ela vai chegar à proporção que você começar a aperfeiçoar a sua compreensão da mídia do céu. Hoje você vê que a mídia dos homens é muito utilizada. Todo mundo está usando de uma maneira tremenda para ter a sua atenção. Existe um sistema de mídia do céu que é muito atual. Tem uma velocidade rápida se ele encontra do outro lado uma pessoa madura. Uma pessoa madura. Então, vem e ele começa a dar, o Espírito Santo começa a dar símbolos, sonhos, códigos, palavras. Eu oro aqui por pessoas que você é uma pessoa, eu vou dizer isso claramente a você se acha estranho. Que de vez em quando você salta uma palavra, fica na tua mente aquela palavra, assim, por que eu estou pensando nessa palavra? Deixa eu dizer a você o que é. O povo profético, ele é assim, ele tem uma sensibilidade para ter a atenção para algumas coisas, para alguns fatos, para algumas imagens, para algumas mensagens. O povo profético recebe mensagens do sistema de mídia do céu de uma maneira muito mais intensa e rápida. E é por isso que muitas vezes você recebe algumas comunicações do céu, você não sabe o que fazer, mas Deus está te dando maturidade agora para interpretar, entender, guardar. Você lembra que Maria via muitas coisas e guardava no seu coração? Então você está sendo chamado para reagir como Maria, mãe do Senhor, que viu muitas coisas que ela não entendia, ela queria fazer perguntas. Eu oro aqui por pessoas que têm perguntas para fazer e que nunca puderam fazer, e ativo sobre sua vida um tempo onde você vai poder fazer essas perguntas e você vai ter as respostas dessas perguntas. Vamos aplaudir o Senhor. Não tem acesso à herança. Filho imaturo não tem acesso à herança. A questão é: você não deve aceitar a preguiça de ficar como você está, imaturo, só curtindo feridas, repetindo ciclos de feridas, né? Machucado com o pai, machucado com a mãe, machucado com colegas, família. Chegou o tempo de encerrar esse ciclo. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então ore comigo. Pai, olha com autoridade. Pai, eu decido romper ciclos de imaturidade. Tomo uma posição. Eu tomo uma posição de viver como um maduro, de ouvir a sabedoria, de buscar a sabedoria e de andar em sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Gálatas, no capítulo 4, talvez você possa ajudar. Não está funcionando. Ok. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 3, que fala exatamente a respeito disso, da necessidade da maturidade para alcançar a herança. 4, 1 a 3, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Poderoso.
destaca aí, não dá para continuar imaturo, pequeno. Então, bota a mão na sua cabeça e profetiza: maturidade. Chegou o tempo. Em nome de Jesus, eu vou atender, ouvir, considerar, buscar a sabedoria de Deus para viver a vida do Senhor. Em nome de Jesus. Filho imaturo não tem acesso à herança, ou seja, você herdou, tem coisas para experimentar, tem riquezas, mas essa imaturidade, a falta de busca da sabedoria atrasa você, e nós estamos quebrando esse atraso na sua vida, orando para que esse atraso pare. Você deixa de ser essa pessoa 80% emocional, né? Você deve deixar de ser, isso quase significa deixar de amadurecer. A própria nação está no momento que nós estamos chamados para amadurecer, né? Nós não precisamos repetir esses ciclos, mas nós temos que ter, nos mover não pelo que sentimos, mas nos mover pelo que cremos. Profetize a pessoa ao seu lado: mova-se baseado no que você crê, não no que você sente. Amém? Agora vá para Hebreus, no capítulo 5, e veja o que diz o verso 11. Olha o que o Senhor disse sobre a maturidade. Hebreus 5, verso 11 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E outra vez o 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, dos oráculos divinos. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque menino, é criança. Mas o alimento sólido é para uso adulto, para aqueles que pela prática, está me ouvindo? Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir sobre o bem, mas também sobre o mal. Aleluia. Amados, o apóstolo está, a orientação é muito clara. Eu tenho muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Olha, Deus está chegando nas suas costas dizendo: vamos, meu filho, vamos, minha filha, vamos para o próximo nível, vamos para o próximo nível. Eu tenho umas coisas para dizer, mas como criança não dá para te dizer. Você não vai absorver as coisas. Vamos. Essa área que eu tenho para você, esse curso que eu tenho para você, essa área de atuação que eu tenho para você, essa família que eu te dei, esse casamento que eu te dei, né? Essa vida de relacionamento, ela precisa, eu tenho mais, mas como criança não dá para você herdar o que eu tenho para te dar. Então nós temos que quebrar o atraso. Chega de atraso. Amém. Chega de atraso. Amém. Chega de infantilidade. Chega de meninice, né? Chega de meninice. Chegou o tempo de viver o que Deus realmente tem. E como é que se adquire? Pela prática. Veja só, quantas vezes Deus tem falado coisas para você, coisas ricas. Se você olhar sua agenda de anotações lá, você tem missões maravilhosas que Deus nos deu. Alguma não foi ninguém, Deus não usou ninguém. O Espírito Santo direto com você. Tinha uma mãozada lá no teu secreto, tinha a mão de Deus na tua cabeça, era a mãozada de Deus, e Ele estava dizendo coisas tremendas. Aí você, quando chegou na igreja, encontrou os irmãos, encontrou alguém, foi lá e repetiu isso: olha o que Deus me falou. A pergunta que hoje você deve fazer para você
você mesmo assim, essas coisas que Deus tem te falado, você está dando nela. Porque Ele tem dado sabedoria. Ele tem falado as coisas. A sabedoria não é para a gente sair por aí dizendo assim, olha, Deus me falou. É para a gente usar. É para a gente usar. Porque quando a gente usa, nós crescemos. Nós amadurecemos. Nós ficamos mais fortes. Nós conquistamos mais. Nós exercemos mais autoridade. Nossos passos são mais firmes. Nossa autoridade muda. Todas as coisas que Deus dá para os seus filhos é querer empoderá-los. Amém? Então, chega de coitadinho. Chega de olhar para o que não deu certo. Chega de autoestima baixa. Chega de criticar. Chega de olhar para trás e dizer, olha o que aconteceu. Vamos para frente. Amém. Pega a sabedoria que já recebeu para ti. Usa essa sabedoria. Usa, cresça. Aplique essas coisas na sua vida pessoal. Aplique na sua vida familiar. Aplique nos seus relacionamentos. Porque Deus está empoderando você nos relacionamentos, na vida familiar, na vida econômica. Ninguém disse amém na vida econômica. Todo mundo bem aqui, não? Todo mundo cheio de muita grana, paga vontade. Você acredita que Deus tem mais? Sim. Deus realmente tem mais. Algumas pessoas não estão preparadas para processar a argumentação. Elas não estão preparadas porque elas não têm as respostas. A sabedoria nos municia de argumentos. Grave isso. A sabedoria municia de argumentos. Quando você tem que conquistar, você tem que ter argumento. Argumento da verdade. Argumento de ética, de bondade, de retidão. E para avançar em revelar isso, é preciso ter a sabedoria. É preciso buscar a sabedoria. Então, por exemplo, tudo que você está passando agora é tudo no conhecimento do Senhor. Mas o que você precisa em nível de argumento, para conquistar, para realmente tomar posse, para amadurecer, para crescer, está na sabedoria. Então, busque sabedoria. As coisas dessa semana que você vai fazer, busque sabedoria, peça sabedoria. Lá a Escritura diz em vários lugares: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Amém? Deus dá sabedoria liberalmente. E é como as coisas vão funcionar. Então, pessoas que operam profeticamente na maturidade, essas pessoas elas têm os argumentos para avançar. Elas têm os argumentos para abrir as portas. Elas têm os argumentos para acessar a herança. Elas têm argumento. E o argumento que nos traz é a sabedoria. Então, algo que era para a pessoa, e muitas vezes você diz: não, isso não é só para mim, isso é para a igreja. Lembra que eu falei agora? Deus vai te dar uma sabedoria no secreto. Aí você recebe aquela sabedoria, ao invés de aplicar na tua vida, você vai dizer: não, isso não é para mim, eu vou repartir com a igreja. Não é para repartir com a igreja, é para você. Tem coisas que Deus fala que é para a sua vida. Então diga: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a usar a sabedoria que o Senhor está me dando para viver a herança que eu tenho em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o maduro, ele não dá para os outros o que Deus deu para ele. Ele primeiro usa para ele, para então, quando ele está usando, depois que você está usando, Deus pode dizer: agora reparte com o outro, né? Mas primeiro aqui
falo com sabedoria àqueles que têm maturidade. Sabe, quem tem maturidade ama a sabedoria, porque ele vai pegando a sabedoria, que são os argumentos de Deus, para realmente usar. Ele torna aquilo recursos, ele vê naquilo recursos, e ele quer aplicar dia a dia, ele quer aplicar na casa, ele quer aplicar nos negócios, ele quer aplicar na vida financeira, ele quer aplicar na vida, nos relacionamentos. Vamos ver também um exemplo de Jesus. Sabe, lembra que Jesus falou que ele deu ao povo de Israel o maná, que era o alimento dos anjos, e eles diziam: Moisés nos deu o maná, o povo de Israel, no tempo de Jesus, e o Senhor deu a eles pão e peixe. Sabe, eles tinham que comer agora não mais o pão e o peixe, nem o maná dos anjos, mas Jesus estava lá e disse para eles: olha, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue. E aí eles não compreenderam isso. Veja, a conversa era: Moisés no deserto deu a vocês o maná. Vocês entendiam bem, não é? Quando as multidões cercavam Jesus, tinham fome mesmo física, então ele pegava pão ou peixe e multiplicava. Amém? Amém. Mas quando Jesus falou uma coisa espiritual, eles não captaram. Ele disse assim: agora, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é comigo. Então ele pegou coisas espirituais lá do antigo, e pegou uma coisa natural, e pegou uma coisa espiritual, e eles não captaram a sabedoria. Observe, eram multidões e lideranças imaturas. Eles não conseguiam comparar coisas espirituais com coisas espirituais. A maturidade, a sabedoria nos leva para a maturidade de saber conversar com Deus. Deus quer propor conversas conosco, dizermos coisas que, se a gente não tiver sabedoria, Ele vai falar e você simplesmente vai desprezar. E talvez isso já tenha até acontecido. Há mistérios que Deus já trouxe aqui, através de ensino e pregação. Há mistérios que Deus já trouxe no individual, mas você não entendeu, não soube comparar coisas espirituais com coisas espirituais, e aquela riqueza foi perdida. Esse tempo não pode mais se repetir. A partir de agora você tem que dizer: Deus, eu quero entender o que você fala, e eu não quero mais perder essas pérolas, essas riquezas na minha vida. Amém? Amém. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele estava tentando levar. Quando ele fala num mistério como esse, ele está tentando levar para um nível mais alto. E aí muda a linguagem. Ele traz coisas espirituais e ele muda essa linguagem. Mas para isso eu preciso ter mais sabedoria. Vamos lá para Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Abre aí. Dá-nos tua sabedoria, Senhor. Dá-nos tua sabedoria. Nós buscamos essa noite sabedoria. Libera a nossa mente para acessar a sabedoria. Como eu preciso de sabedoria. Como eu preciso de tua sabedoria. Ensina-me tua sabedoria.
buscar a presença de Deus não só envolve meditar na palavra, mas também adorar. Adorar, meditar, adorar. A presença, é na presença que os insights do Espírito Santo acontecem, né? A iluminação do Espírito Santo chega, sabe? E às vezes o que você está lendo ali, não sei como é que você faz, mas eu pego as Bíblias que são faladas e fico ouvindo, eu pego a escrita, fico lendo, e aí uma sabedoria pula, e às vezes eu estou na rua, ou estou fazendo outra coisa, eu tenho que anotar aquela sabedoria, porque aquilo é um recurso, é como um depósito divino na minha conta. Você recebe isso também? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus está depositando constantemente na nossa conta. Ele nos chama para viver essa atmosfera da presença, né? Você tem que ficar com essa mídia do céu o tempo todo funcionando, porque lá tudo funciona diferente, os focos são diferentes, as informações são diferentes, e é essa mídia que eu tenho que pegar. Aleluia. O que diz aqui? Capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras, se você aceitar as minhas palavras, coisa linda, né? Esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, fazer teu ouvido atento à sabedoria. Gente, palavras a gente ouve o tempo todo, mas nas palavras tem uma sabedoria. Então, quando ele está falando, quando a paternidade está falando, eu preciso captar a sabedoria da paternidade. A sabedoria da paternidade de Deus. Por exemplo, agora ele está falando conosco, amém? Amém. Então, aqui tem uma sabedoria. Então, o meu ouvido, eu tenho que ter ouvido atento. O músico tem que ter ouvido atento para o tom, né? Então, o ouvido atento dos filhos é para captar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela foi dada para o mais velho, e o mais velho passa para o mais novo. O pai passa para o filho, é herança. Amém. Amém? Amém. E o versículo 2 diz: para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o coração para o entendimento. Porque tem a sabedoria, mas eu tenho o entendimento. O que é que aquilo significa? Eu preciso do significado. Quem vem o código agora, mas eu preciso do significado. O que isso significa? Comer a carne e beber o sangue. O que significa? Eu preciso saber o que isso significa. Você sabe o que significa comer? Quando ele diz beber do meu cálice, ou beber do meu sangue e comer da minha carne, o que significa? Intimidade. Botar ele para dentro, as essências dele para dentro, as ideias dele para dentro, o sangue, a vida dele para dentro de mim. Aleluia. 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 Você tem que vibrar mais quando Deus fala as coisas. Você não vibra, você fica, meu Deus, que é isso? Vibra. Eu não consigo não vibrar com Deus, porque isso é a minha vida, são as ideias dele, é o que ele pensa, né? Aí eu começo a cantar, eu começo a me alegrar, eu vejo a sua sabedoria. Então isso não tem nada a ver comigo. Você está ouvindo aqui, não tem nada a ver comigo. Eu estou copinho descartável. Hoje, água, mas amanhã está no lixo. O bom é a essência que está dentro. Ela é eterna. Vamos aplaudir? Verso 3: e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria com prata e como a tesouros escondidos a procurar. Gente, buscar sabedoria com prata. Já ouviu as histórias dos garimpeiros da Serra Clara? Os caras vendiam tudo e iam para lá. Ele vendia casa, ele vendia até a mulher e os filhos para ir para lá, ele vendia tudo, porque ele queria o tesouro. Então ele abria mão de outros valores para ter aquela riqueza. Então ele está dizendo aqui: se você buscar sabedoria como quem busca prata,
Se você for atrás e você realmente valorizar como a tesouros escondidos a procurar, verso 5, diga comigo junto. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você vai achar. Profetizo que você vai achar. Profetizo que você vai buscar e você vai achar. Você vai buscar e você vai achar. E o Senhor, olha o próximo versículo aqui, diz em voz alta aí, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aleluia, aplaudimos o teu nome, Senhor. O Senhor é nossa fonte de recurso. O Senhor é nossa fonte de recurso. O povo maduro, ele não vai atrás dos seus recursos. Um povo maduro não vai fazer no seu braço. O povo maduro vai atrás dos recursos divinos. A sabedoria é como as coisas são feitas. Como as coisas são feitas. Então, como é que Deus quer que as coisas sejam feitas? Eu posso fazer com a minha cabeça, eu posso fazer com as minhas ideias, ou eu busco sabedoria de Deus. Se eu for buscar a sabedoria de Deus, o negócio vai dar certo. Porque Ele sabe como as coisas foram desenhadas originalmente. Então imagina, lá no começo do mundo tinha uma mesa com todos os desenhos. A palavra princípio, ela no original é arque. Arque é daí que vem a palavra no grego, arquiteto. É aquele que é o iniciador, é aquele que concebeu o desenho. Deus é o nosso príncipe da paz, é o principiador, é o iniciador, ele que teve a ideia de você existir. Então ele tem toda a sabedoria para o funcionamento da tua vida. Eu não sei por que você não vibra, mas eu vibro. Ele tem todas as ideias a teu respeito, ele tem toda a sabedoria. E aí, essa é a fonte de recursos que você tem que eleger. Não é o teu braço, não são as coisas que vêm na tua cabeça que você mesmo. Você vai tentar e você fica cansado quando você tenta do seu jeito, você se frustra. Mas quando você admite o arque, o desenho original dele, ele passou da eternidade. Se a gente pode, a gente não consegue nem conceber isso. Não é que na eternidade alguém gastou um tempo, é porque não tem tempo na eternidade. A nossa cabeça começa a parar, vem por aí. Mas ele ficou planejando a tua existência, diz o Salmo 139, que ele escreveu num livro nos teus dias, nos meus dias. Tem um desenho lá em cima sobre a minha existência. Então ele planejou esses recursos com a sabedoria. E ele quer dar agora. Você vai existir, mas eu quero te dar a sabedoria de como você vai existir. Essa primeira década da tua vida, a segunda década, a terceira década, a quarta década. Esse agora, quando você chega na maturidade, eu tenho um desenho para você. Você então pega isso e se aproveita disso e põe tudo isso para funcionar. Verso 7, leia em voz alta aí na tua versão. E ainda nos criou com orçamento. Preparou todo o café da manhã, do almoço, do jantar, tudo está preparado. Então a gente só tem que depender dele. Para Deus, a nossa existência não é uma surpresa. O café da manhã é surpresa para você, para Ele não. Ele preparou todos os cafés, todos os almoços. Ele preparou você, você é uma ideia dele. Essa concepção da vida faz a gente vencer a ansiedade, o medo, a insegurança. Você deixa de ser refém do texto que lá em Coríntios diz, da sabedoria deste
século, a sabedoria deste mundo. A sabedoria desse mundo, ela está tentando de todas as formas reger sua vida. Você foi para a escola, você já ouviu muito da sabedoria desse mundo. Você vai na universidade, você vê, mas você tem que ser como Daniel, que teve que aprender toda a sabedoria do mundo, mas não largou a sabedoria que ele aprendeu em casa. Num lar judeu de alguém que foi formado nos princípios de Deus. Então ele fez todos os cursos da Babilônia, mas não deixou de orar 3 vezes ao dia, não deixou de confiar em Deus, sabe? Ele foi levado a experiências dolorosas, mas não era vítima da Babilônia. Você não é vítima do sistema, você foi feito no reino, você foi feito por um rei. E se você entender de reino, você vai saber que todo súdito é sustentado pelo rei. O rei é que paga tudo para os súditos. Pode estudar esse assunto, você vai descobrir que todo reino funciona assim. E aqui está, ele diz: eu dou sabedoria para quem quer. Mas você pode passar a vida num reino sem buscar a tua porção diária de sabedoria para viver como um súdito abençoadíssimo. Então nós quebramos essa maldição, amém? Você vai buscar de uma nova maneira. Eu te abençoo, eu oro por você e atiro sobre você uma fome de sabedoria, uma fome pelo que é precioso, uma fome pelo que é eterno. Larga a dependência do homem, larga a dependência do homem, vai na fonte de recursos que é o Senhor. Você sabe por que está dando muita coisa errada na vida da igreja? É porque a gente se liga em pessoa. A fonte é Ele. E aí você escutar uma palavra como essa, você diz: rapaz, eu vou atrás desse camarada. Não é o camarada como eu, é um copinho descartável. O negócio é a fonte. Eu estou aqui falando para você onde eu peguei, mas eu quero te apresentar. A fonte é Jesus. Vai para Jesus. A fonte é o Senhor. E Ele fala comigo como fala com você, e fala com você como fala comigo. Só que você muitas vezes não acredita nisso. Você não acredita, não. Essa revelação é muito profunda. Você é só para apóstolo, pastor. Não existe. Se você olhar, isso é clero, isso é coisa de Babilônia. Não existe clero. Os 5 ministérios são igual a cada um dos irmãos, amém? Amém. Nós somos um corpo de Cristo, o mesmo Espírito. Mas sabe o que me levou a ter mais essa experiência? O tempo na fé e a busca. Mas você pode ter a mesma coisa. Um pai espiritual, por exemplo, o apóstolo Celso está aqui exercendo o trabalho de paternidade, ele está repartindo sabedoria. Mas é preciso que cada um que está aqui queira, busque, e não somente queira e busque, mas diga: eu vou viver isso, eu vou viver pela fé, eu vou andar nisso, porque eu estou recebendo da parte do Senhor. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Chegou o tempo de amadurecer um povo profético. Deus quer ativar dons proféticos do povo. Amém. Deus quer dar da sua sabedoria, que não é a sabedoria desse mundo, nem dos governadores deste tempo. Não. Vamos voltar lá para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja comigo o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou. Sabe o que é isso? Decretou, designou. Deus pré-ordenou desde a eternidade para
Alguns de vocês já viveram isso na sua família. Os que não conhecem o Senhor olham para você e dizem assim: eu fico admirado da tua vida. Eu olho em você algumas coisas e eu fico observando esses anos, o que tem acontecido com a tua vida. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho. Sabe o que é? Os níveis da glória de Deus que você vem crescendo na sabedoria. Amém. Sabe, eles observam Cristo em você. Cristo em você, a mudança que Cristo vai fazendo. Se você pudesse acompanhar a minha vida, você ia ver as meninices que eu fiz e como foi diminuindo essa meninice. Hoje não aparece de vez em quando, mas tem mais maturidade. Por que a maturidade? É porque eu fui acessando a glória que Ele pré-ordenou para mim viver. Amém. Tudo que você anseia viver ali, de vida em Deus, é possível, está pré-ordenado. Amém. Foi planejado antes, já está no pacote, é tua herança. Amém. Está escrito no teu nomezinho lá. E é só questão de você crer agora e de buscar essa sabedoria para trazer e utilizar. Não é a sabedoria desse mundo. Então eu quero te dizer, os cursos lá fora são uma fase na sua vida. Moisés fez a universidade egípcia de formação de um príncipe. Ele foi formado príncipe na universidade do Egito. Foi um excelente curso que ele fez. Só que quando terminou, ele teve que fazer um mestrado no deserto. Entendeu? A sabedoria do mundo trouxe para ele experiências em várias áreas, mas o homem espiritual estava menino. E aí, então é que ele foi levado a ter as experiências com Deus, com a sabedoria de Deus, com o entendimento de Deus, para viver o que Deus queria. Então, a sabedoria não é desse mundo, nem dos governadores desse tempo, como diz esse texto de Coríntios, né? Mas o mistério que estava oculto antes do princípio das eras, Deus predestinou para a nossa glória. Deus predestinou para a nossa glória. Agora, nós temos que ficar espertos e vigiar sobre o perigo do orgulho. Porque quando a gente ajuda muita informação, a gente pode ficar orgulhoso. Nós temos que vigiar a respeito disso, né? Porque a humildade são as vestes de um príncipe. Nosso príncipe da paz, que é Cristo, ele tem as vestes de humildade. Ele não dava carteirada, né? Inclusive aquele mistério, né? Ele veio do ventre de Maria. Ele tinha feito Maria, tinha desenhado Maria, tinha feito todo o ventre dela, mas teve que ir lá para dentro como um bebê. Isso é humildade. E isso é humildade. Ele tinha feito todas as coisas, mas aceitou ser acolhido lá no lugar onde os animais comem, não é? Vivendo uma situação com seus pais ali. Realmente é humilde. Nosso rei é humilde. E isso não tem na terra, mas vem do céu. A vida que vem do céu é a nossa referência. Não é a vida que está na terra, mas é a vida que vem do céu. Glória a Deus. Então, nós, como buscadores de sabedoria, nós temos que ter realmente um entendimento do que é ensinado. Não só o conhecimento, mas ter o entendimento do que é ensinado. E quando eu começo a buscar o entendimento do que é ensinado, eu estou avançando na maturidade. O que foi isso que foi ensinado? Aí eu anoto, aí vou para o meu devocional naquela semana e perguntar para o que é isso que o Espírito Santo ensina? Eu quero o entendimento disso, perguntando para o Espírito Santo, não é? Aí o Espírito Santo também pode ajudar os irmãos mais maduros na vida da igreja para isso, e eles então vão compartilhar coisas, mas Deus mesmo quer te dar não só conhecimento, mas entendimento. E a partir de hoje você vai identificar coisas da sabedoria que Deus já te deu e você vai buscar o entendimento, ou seja, buscar o entendimento e o conhecimento recebido. Diga comigo, eu vou buscar o entendimento do conhecimento recebido. Entendimento é fundamental.
Que senão você vai terminar a palavra e vai dizer assim, foi lindo.